Olá, boas festas e bem-vindos a um episódio do Mundo a Seus Pés que vai ser algo especial. Hoje não nos vamos focar em assuntos da atualidade, não vamos maçá-lo com guerras, atentados ou acordos comerciais. Vamos sim festejar o Natal também neste podcast da secção internacional do Expresso. Para isso, estamos aqui, eu, Pedro Cordeiro, editor da secção, e uma amostra muito representativa da equipa com quem tenho a felicidade de trabalhar. Comigo em estúdio está a Mara Tribuna e à distância, mas próximos do coração, estão a Catarina Maldonado Vasconcelos, a Salomé Fernandes, o Hélder Gomes e a nossa coordenadora Cristina Pombo. Em estúdio está connosco também o João Luís Amorim, a quem agradeço desde já a qualidade técnica deste episódio. A nossa ideia é convidá-lo para um passeio pelas tradições natalícias de uma parte do mundo. Pedi a cada um dos participantes neste podcast que trouxesse um costume próprio da quadra, de uma parte qualquer do mundo, que lhe parecesse interessante, curioso e original. Podia ser algo como, por exemplo, o costume que há na Venezuela de ir para o almoço de Natal em patins, sobretudo em Caracas, a capital. Ou então, indo até a África, podíamos ver na Libéria o Old Man Baika, uma personagem diabólica que se faz às vezes do Pai Natal, mas ao contrário, em vez de oferecer presentes, anda pelas ruas no dia de Natal a pedir a quem passa que lhe dê, isso sim, um presente. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! Sem mais, vamos começar então a deslindar essas histórias que os jornalistas do Internacional do Expresso foram buscar. E vou convidar a Mara, por estar aqui ao meu lado, para dar o pontapé de saída. Olá a todos, obrigada pelo convite. Então eu escolhi o Krampus, que é uma lenda popular da Europa Central. Estamos a falar de um monstro meio bode, meio demónio, que castiga crianças mal comportadas na época do Natal. Portanto é obviamente uma criatura mitológica e acredita-se que a sua origem venha da Alemanha. Mas esta tradição, ou pelo menos variantes da tradição, também acontecem na Áustria, Hungria, Roménia, Eslovénia e também norte de Itália. O Krampus é suposto ser o ajudante, o companheiro diabólico de São Nicolau, que é um santo, um bispo cristão, que é o padroeiro das crianças e que obviamente não podia aplicar punições. Estamos a falar de uma versão maligna, até oposta do Pai Natal, que recompensa as crianças. Aliás, exato, o Pai Natal recompensa as crianças e o Krampus castiga-as. Pensa-se que o nome deriva da palavra antiga alemã Krampf, que significa garra, mas a etimologia não é certa. Como é que este monstro se parece? Tem 2 cornos, ou chifres torcidos, tem o corpo peludo, uma cauda e anda em 2 patas, portanto tem cascos. É parecido com um fauno, para quem viu, por exemplo, as Crónicas de Nárnia, se lembra do Mr. Thomas logo no primeiro filme. É parecido com um fauno. E estamos a falar também por isso de uma figura antropomórfica. Costuma ter sinos, correntes, para anunciar a sua presença com o barulho, e também um saco ou um cesto que é usado para supostamente transportar as crianças mal comportadas, e ainda sim, um feixe de galhos que é usado para bater nas crianças, e são galhos de uma árvore muito específica, que é a bétula. Como é que surgiu esta lenda? Acredita-se que o Krampus tenha feito parte dos rituais pagãos do solstício de inverno nas regiões dos Alpes de língua alemã, particularmente na Áustria, e o solstício de inverno, que é por volta de 21 de dezembro no hemisfério norte, marca a noite mais longa do ano. E portanto figuras como esta também tiveram origem nestas tradições das primeiras comunidades alpinas, para afastar o que se achava que seriam os espíritos malignos
que se reuniriam durante esta altura. A origem desta lenda é incerta, mas a data mais consensual é algures entre o século XVI. Depois, com a difusão do cristianismo, o Krampus passou a ser associado ao Natal e surgia então ao lado de São Nicolau. Portanto, reza a lenda que a dupla refletia esta espécie de contraste moral. Portanto, São Nicolau, que era bonzinho e generoso, e depois o Krampus, que era o vilão. Isto é engraçado porque estamos aqui a falar também da transição de rituais pagãos que foram apropriados de alguma forma pelo cristianismo, e obviamente temos exemplos disso na Páscoa com as festas da fertilidade da primavera. Temos isso no Natal também, realmente com os festivais do solstício, nomeadamente o Saturnália, que era assim uma coisa, acho que segundo consta assim um forrobodó romano. Mas continua, Mara. Sim. Portanto, enquanto São Nicolau recompensava as crianças bem comportadas com presentes, o Krampus batia nas mal comportadas com os tais galhos. E também se dizia que depois as engolia e as levava para o inferno ou para o submundo. Supostamente, alegadamente, e segundo o folclore, a lenda do Krampus foi criada precisamente para fazer este contraponto a São Nicolau. Diz que ambos chegavam na noite de 5 de dezembro, a chamada Noite do Krampus, mas trata-se na mesma de uma tradição de Natal. Depois, no dia seguinte, no dia 6 de dezembro, é então o dia de São Nicolau. Hoje em dia, esta lenda, esta tradição, ainda se vive, obviamente, de maneiras diferentes. Nas regiões alpinas da Áustria, também do sul da Alemanha, algumas partes da Eslovénia, da Hungria, Croácia e também do norte de Itália, faz hoje em dia um desfile conhecido como o Krampuslauf, que se traduz como a corrida do Krampus. Portanto, as pessoas o que é que fazem? Vestem trajes peludos, máscaras, chifres grandes precisamente para imitar o monstro. Também põem sinos e correntes nos seus fatos para fazer barulho e levam um feixe de galhos na mão e às vezes também chicotes. Além destes desfiles, também há normalmente vinho quente, comidas regionais e os típicos mercados de Natal. E isto acontece muito na Baviera, na Alemanha, na Áustria e também em vilas no norte de Itália que fazem perto da fronteira com a Áustria. Para terminar, há alguns filmes sobre esta personagem mitológica que também ajudaram a tornar o Krampus uma lenda mais conhecida nos últimos anos. É o caso do filme Terror do Natal, em inglês Christmas Horror Story, que é de 2015, em que o monstro precisamente aterroriza um miúdo que depois começa a perder o gosto pelo Natal. Oh meu Deus, é engraçado esta personagem, vai lá, assim, uma espécie de companheiro ao contraste, não é? Exato, São Nicolau. Uma espécie de anti-pai Natal, quase. Eu estava, quando fui ler um bocadinho sobre isto, quando a Mara me disse o que tinha escolhido, e há uma personagem que é uma espécie de primo do Krampus, que é o Zwarte Piet, que é portanto, em tradução direta, Pedro o Negro, que é nos Países Baixos quem acompanha o Pai Natal. Não é tão mau como o Krampus, não vem bater em ninguém, ele ajuda o Pai Natal a dar presentes e tal, mas criou muita polémica nos últimos anos por representar, na opinião de alguns, um estereótipo racial. E claro. Então, nos últimos anos houve momentos em que trocaram o nome dele para explicar que não tem que ver com a cor de pele, que ele está sujo com cinzas por estar a ajudar. Okay. E tal. Portanto, foi ali escapou ao cancelamento, mas por pouco. Enfim, vamos continuar o nosso percurso pelo mundo, e se calhar, para saltarmos para outra geografia, se calhar convido aqui a Salomé Fernandes a falar-nos de tradições que são mais orientais. Olá, então não são tão peculiares como a que a Mara acabou de contar, atenção. Eu trago duas, porque achei que tinha alguma graça fazer aqui o contraste entre países que têm uma relação com o cristianismo muito diferente. Portanto, vou falar um bocadinho das Filipinas primeiro, porque é um dos países do mundo que tem mais pessoas cristãs, e portanto a tradição que eu lá vou buscar tem relação com isto. Eu não sei se o nome está pronunciado da forma certa, por isso desculpem-me se falhar aqui alguma coisa,
o Simbangabi. Eu tive contacto com isto quando estive na altura do Natal nas Filipinas, aqui há uns anos atrás. É uma série de 9 missas, portanto, que são em 9 dias consecutivos, se não estou enganada, que são a horas pouco recomendáveis. Portanto, aquilo é algures entre a meia-noite ou ao início da madrugada. E de facto, eu confesso, o meu marido chegou a ir a uma das missas que era às 4 da manhã. Eu fiquei na cama, não me atrevi a ir, mas diz que quem for às 9 no final tem direito a pedir um desejo e que a coisa se concretiza. Basicamente começaram a fazer estas missas mesmo de manhãzinha. Consta que porque os agricultores tinham de acordar muito cedo para ir trabalhar e para evitar as alturas de maior calor do dia, e então quando as missas se faziam antes, ao final do dia, as pessoas já estavam muito cansadas, então passaram a fazer estas missas de manhãzinha e as pessoas iam e depois no final disso compravam comida que era vendida ali na zona do átrio da igreja e ficavam a comer com amigos e com família, fazer-se uma espécie de pequeno almoço reforçado antes de irem trabalhar. E é uma tradição muito antiga, portanto já tem uns séculos. E achei graça, agora saltando para o Japão, porque passo de uma tradição que já tem imensos anos para uma que tem poucas décadas e para um país que tem, onde o cristianismo tem muito pouca representatividade, para contar que no Japão aparentemente as pessoas comem frango frito KFC na véspera de Natal. Portanto, bastante Kentucky nosso Fried bacalhau. Chicken. Isso mesmo. Bastante mesmo. É um bocado estranho, mas de facto lá o Natal, pelos vistos, eu nunca passei o Natal no Japão, pronto, mas daquilo que fui ler, o Natal não é visto propriamente como um momento de passar em família, até há quem encare isto mais assim como uma espécie de dia dos namorados em que os casais fazem encontros entre si e afins, mas houve uma campanha de marketing que pelos vistos resultou muito bem nos anos 70 do KFC, que fez com que houvesse várias famílias a aderirem a esta tradição de irem comprar frango frito. As encomendas parece que começam assim no final de outubro, portanto é uma coisa mesmo concluída. Parece que a empresa consegue fazer ali na noite 24 muito mais dinheiro do que seria habitual se fôssemos fazer a média do resto do ano. Deve ser a noite mais lucrativa, sem dúvida, para eles. Sim, porque acabaram por criar ali uma tradição à volta de uma campanha que aparentemente surgiu porque isto veio de um comunicado que a empresa lançou há coisa de 5 anos a explicar de onde é que isto veio. Parece que houve uma altura em que chegou um cliente estrangeiro como é que eu lhe chamo? Um dos franchises, não sei bem como dizer, um dos restaurantes, pronto. E estava a dizer que se não conseguia comer peru na noite de Natal, então comia Kentucky Fried Chicken, e alguém que trabalhava lá ouviu aquilo e pensou, isto se calhar dava uma campanha engraçada, e a partir dali criou uma coisa desenhada para o Natal e colou. Portanto, é isso. Ora bem, isto a publicidade e o marketing deixam as suas marcas. Note-se, aliás, que falávamos há pouco do Pai Natal, cuja cor vermelha das vestes
foi fixada, digamos assim, pela Coca-Cola, porque Exato. antes usava cores variadas. Salomé, esta tua história, eu sobre o frango frito não tenho grande comentário adicional a fazer, mas a história das missas das Filipinas lembrou-me uma tradição muito portuguesa, que são as missas do parto na Madeira, que são exatamente missas celebradas de madrugada, antes do nascer do sol, entre as 5 e as 6 e meia da manhã, que têm a particularidade de serem seguidas geralmente de uma refeição partilhada. Portanto, as pessoas que vão à missa levam cada uma algo e depois no final da missa juntam-se todos a comer e a beber para celebrar o Natal. É também bonito e é engraçado ver estes pontos de contacto entre geografias tão distantes. Então vamos passar agora, se calhar, à Cristina Pombo, que também nos traz uma tradição, no mínimo, peculiar. Olá, obrigada pelo convite para participar neste especial de Natal. Então, eu trago uma tradição, na verdade são duas nuances de uma tradição da Catalunha. Quem já visitou a Catalunha, e nomeadamente a cidade de Barcelona, ter-se-á já deparado com algumas lojas que são dedicadas à tradição de que eu vou falar aqui, refirmam uns bonequinhos de aparência rude que retratam um agricultor ou um camponês sentado numa posição escatológica. Na sua versão original, o caganer, que é o nome desta figura tradicional catalã, surge vestido com uma camisa branca e leva posto na cabeça o tradicional gorro vermelho, que eles chamam barretina. Depois, a parte mais divertida é que ele traz sempre as calças, habitualmente são pretas, puxadas para baixo dos joelhos e a parte traseira a descoberto. E por vezes surge representado a fumar um cachimbo ou a ler um jornal. Pronto, esta é a tradição, é o boneco tradicional. Depois existem muitas outras representações que podem encontrar-se nestas lojas espalhadas por toda a Catalunha. Em Barcelona há uma loja muito próxima da zona do Ayuntamento que podem encontrar e que tem, não sei, centenas de bonecos destes. Pronto, em que é que isto se liga ao Natal? Há várias tradições na Catalunha ligadas ao uso destes caganeres nesta época. Durante as festividades nas casas da região, é habitual encontrarem-se os caganeres dos presépios de Natal. Cada família mistura-os com outras personagens do presépio e o objetivo é que as crianças tentem encontrá-los. Ouro, incenso, mirra e fezes. Exato, mais ou menos isso. Bem, e depois a segunda parte que eu acho que é engraçada é que, para além deste caganer, deste boneco, não é a única tradição escatológica do Natal catalão. Também existe uma outra que eles chamam o caga tió, que em catalão significa exatamente o tronco que defeca. E é outra presença comum nos lares da Catalunha nestas semanas que antecedem o Natal. No dia da Nossa Senhora da Conceição, no dia 8 de dezembro exatamente, as famílias começam a alimentar o caga tió com restos de comida. Este tronco depois é tapado com um cobertor para mantê-lo quentinho até ao dia ou à véspera de Natal, à altura em que ele já comeu o suficiente. E é neste momento que as crianças começam a bater-lhe com paus para fazer com que ele faça as suas necessidades e enquanto isso as crianças vão entoando uma canção e então reza assim, vou tentar falar no meu melhor catalão. Espera, é uma espécie de pinhata, só que em vez de doces tem outras coisas. Outras coisas, não, mas são doces e presentes. Bom, já lá vou. Então eu vou tentar aqui só cantar isto, não é cantar que eu não sei a música, mas o verso reza assim: caga tió, caga torró, avalanes e mató, se não cagas bé, et daré um copo de bastó. É tipo, se não fazes isto bem, levas aqui com o bastão, que é o pau, pronto. E o tronco, em vez de excrementos, oferece presentes de Natal. Pronto, antes de bater neste tió, neste tronco, as crianças vão até uma outra zona da casa rezar para que o tronco traga presentes, enquanto os pais aproveitam para esconder as guloseimas, os doces de Natal, debaixo do cobertor. Pronto, esta é a história do
do tronco. Só mais uma curiosidade sobre os caganeres que eu acho que é interessante, porque a origem é incerta, mas pensa-se que estes bonecos, os caganeres, podem ter surgido em finais do século XVII e inícios do século XVIII. E há uma razão que se diz que pode ser o que explica terem resistido durante 3 séculos, é que o próprio ato de defecar estará ligado a várias coisas boas, simboliza boa sorte, prosperidade, boa saúde, e os excrementos são sinal de fertilização e por sua vez de dinheiro e prosperidade. Com esta partilha um tanto escatológica, espero ter contribuído para trazer boa sorte a todos aqui no estúdio e aos nossos ouvintes, claro. E a desejar a todos um extraordinário 2026. Caga, tio de Nadal, no caguis arengades que són massa salades. Caga torrons que són més bons. Caga, tio! Muito obrigado, Cristina. Isto é muito divertido e realmente estas lojas, eu já estive numa loja das que mencionaste e bom, encontramos tudo do rei, as figuras do caganeiro, em vez de ser o habitual camponês, aparecem-nos com os traços de todos, do rei e da rainha de Espanha, aos cantores mais famosos, atrizes e atores, personagens de banda desenhada, todos têm direito ao seu caganeiro. Eu dizia que deve ser quase um sinal de estatuto e de respeito ter alguma celebridade ter direito a um caganeiro, e as que não tiverem deviam ir lá reclamar e exigir ter o seu perfeito, que se fizesse o seu próprio boneco de caganeiro. Ora, muito, muito divertida esta tradição natalícia. E vamos convidar se calhar agora o Hélder a falar. Hélder Gomes. Alô, olá, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de partilhar algumas tradições de Natal na Islândia, que estão muito relacionadas com o folclore nórdico, e apresentar aqui uma galeria de personagens desse imaginário. E gostaria de começar pelos 13 trolls travessos que chegam um a um das montanhas, vão descendo nas 13 noites anteriores ao Natal, portanto a partir de 12 de dezembro. Eu diria que é uma espécie de calendário do Advento, mas numa versão mais reduzida mais ou menos a metade, e bastante mais sombria, porque estes trolls deixam pequenos presentes ou doces nos sapatos das crianças bem comportados. Os sapatos são colocados à janela. Para as crianças desobedientes, não lhes resta senão uma batata podre. Cada um destes trolls tem um nome e uma personalidade própria, tudo isto baseado num poema fundador de 1932, portanto está quase a fazer um século. E só para terem uma ideia, os nomes variam entre o pernas de pau, que molesta ovelhas que tenham assim as pernas mais rígidas, o escondido na ravina, que se esconde em ravinas precisamente para roubar o leite. Os nomes são bastante explicativos. Há um troll que é muito baixinho e rouba panelas para comer os restos. Há o lambedor de colheres, há o lambedor de panelas, há o lambedor de tigelas. Este esconde-se debaixo da cama para lamber tigelas de madeira. Há o batedor de portas, e ele faz isso à noite para assustar naturalmente as pessoas. No dia em que estamos a gravar, 19 de dezembro, é o dia da visita do devorador de Skir, que é o iogurte islandês. Tenho uma lá em casa que se candidataria a esse cargo. Pronto, tens uma troll lá em casa que poderia hoje mesmo devorar o Skir. Temos também o ladrão de salsichas, temos um outro troll que espreita pelas janelas à procura de coisas para roubar. Já tínhamos o batedor de portas, agora é o farejador de portas, tem um nariz enorme para o efeito. Temos o gancho de carne, que usa um gancho para roubar carne fumada. E o ladrão de velas, que antigamente eram comestíveis, feitas de sebo. Agora, na véspera de Natal, este troll dedica-se a roubar velas. E já agora, no dia em que este podcast for para o ar, 22 de dezembro, então o farejador de portas que irá aparecer nas casas
islandesas. A tradição evoluiu neste século, portanto, ao longo deste último século, desde o poema fundador deste imaginário de 13 trolls, eles tornaram-se mais amigáveis, eu diria que por obra e graça do domínio do Pai Natal, que acaba por tornar estas personagens mais amistosas, e eles continuam populares ainda em 2025, com eventos e decorações em Reykjavik, mas não só, noutras cidades e localidades da Islândia. Há uma outra personagem que é a mãe desta tropa toda, que é uma ogra chamada Grilla, que é uma troll gigante que desce das montanhas para raptar e cozinhar as crianças mal comportadas. É uma figura assustadora, ainda usada atualmente para incentivar o bom comportamento e punir quem se porta mal. Há também um outro personagem desta galeria, ainda também do imaginário desta tradição islandesa, que é o gato de Natal, que come quem não recebe roupa nova até à véspera de Natal. Epa. E depois, para situações mais realistas, menos dadas ao imaginário nórdico, temos duas outras tradições muito interessantes, ou três, que eu consegui encontrar na Islândia, que é o facto de as editoras lançarem assim uma série de livros quase em catadupa nos últimos 2 meses do ano, portanto novembro e dezembro, para que as famílias troquem esses livros na véspera de Natal e depois passam a noite de 24 para 25 a ler esses livros, sorvendo chocolate quente. Na ceia de Natal há iguarias como cordeiro fumado, a perdiz, entre outros. Há também a cerveja de Natal. Depois há um outro costume muito interessante, infelizmente poderá cair em desuso por causa da pouca importância que se dá à rádio e designadamente à rádio pública, que é a leitura de votos de Natal, precisamente na rádio pública islandesa. E é muito interessante todo este conjunto de tradições que vêm muito do imaginário, depois com algumas atualizações e esta questão dos livros, da leitura de votos, misturam o antigo folclore pagão com influências cristãs. Acaba por dar um toque natalício ao Natal da Islândia, que tem tanto de sombrio como de comunitário, porque estes trolls, esta coisa assustadora para as crianças, sobretudo, uma coisa de comporta-te bem, senão vêm os trolls, ou então vem a mãe deles todos e acaba por te raptar e cozinhar enlumbrando. Tem este lado sombrio, caricato, muito engraçado, mas também tem este espírito comunitário, sobretudo nesta troca de livros, nesta produção muito acelerada nos 2 últimos meses do ano das editoras na Islândia e esta leitura de votos na rádio pública. Acho muito engraçado. Muito bom, e é sempre uma boa ideia lembrarmos o que a rádio pública na Islândia, como em Portugal e em muitos outros países, significa, e o que esse meio de comunicação fez para a liberdade no mundo nos seus momentos mais negros. Isso mesmo. Ora, resta-me agora convidar e chamar à conversa a Catarina Maldonado Vasconcelos, que também nos traz notícias europeias na frente natalícia. Sim, recém-chegada de Londres, trago esta nota sobre a árvore de Natal de Trafalgar Square, que é no fundo um monumento vivo no coração da cidade de Londres. Será certamente menos divertido do que qualquer uma das vossas sugestões, é mais porque acho que é um símbolo que desmonta aquela ideia do Natal consumista, simboliza a cooperação duradoura, e apesar de vivermos num mundo com adversidades, num mundo pós-Brexit e de tensões no Atlântico Norte, de guerra, tudo isso, este exemplo que vi em Londres evoca a memória coletiva, a solidariedade, a gratidão, aqueles laços, aquelas alianças tradicionais que se mantêm ao longo do tempo, e por isso tem uma importância geopolítica por causa deste mesmo contexto histórico que eu vou passar a explicar.
quando nós olhamos para a árvore que ilumina a Trafalgar Square em Londres, vemos que não é um pinheiro comum, nem um adorno festivo qualquer, e depois aproximamos-nos, como eu fiz, e vemos que no seu vaso explica-se que se trata de um presente anual da cidade de Oslo para o povo londrino, e que isto acontece todos os anos, esta dádiva acontece todos os anos desde 1947, portanto há 78 anos, como expressão de gratidão pela ajuda britânica à Noruega durante a Segunda Guerra Mundial. E tem esta inscrição no vaso: para o povo da Noruega, Londres passou a representar o espírito de liberdade durante os anos difíceis da guerra e a sua esperança de manter a liberdade viva. Também a descrevem como provavelmente a árvore de Natal mais famosa do mundo. Tem mais de 20 metros, é apenas iluminada com lâmpadas de luz branca que não gastam muita energia para evitar as críticas, não é, dos ambientalistas, e se a contemplarmos sobressai a pureza e a simplicidade, quase como se devêssemos apenas concentrar-nos mesmo no espírito da mensagem e não em efeitos excêntricos. É bastante espartana esta árvore. Desde logo, após a guerra, Oslo passou a escolher e a cortar um grande pinheiro norueguês, muitas vezes com décadas de vida, neste caso são 60 anos, e a transportá-lo por mar e terra até ao centro de Londres. Isto porque quando a Alemanha nazi invadiu a Noruega em 1940, o rei Håkon VII e o governo norueguês fugiram para Londres e estabeleceram aí um governo no exílio. E a BBC e a emissora norueguesa NRK transmitiam em segredo notícias que eram quase como uma tábua de salvação moral até, para quem resistia à ocupação. E em 1947, lá está, Oslo decidiu, como gesto de profunda gratidão, oferecer a primeira árvore de Natal à capital britânica, como esta declaração simbólica de amizade internacional e reconhecimento político. Portanto, esta árvore também é uma peça de soft power, é uma peça de diplomacia e que está envolvida neste ritual religioso e civil também, que hoje também é o Natal, e mostra que há uma ligação entre dois povos que partilharam uma história traumática de ocupação e resistência. Obviamente todos estes símbolos, todos estes significados são muito importantes, mas ganham uma dimensão ainda maior no Natal, e como vivemos num momento de incerteza em relação a várias alianças históricas, não é? E em que muitas sociedades se debatem sobre como olhar e criar narrativas sobre os conflitos do passado e as suas responsabilidades tradicionais e atuais, este presente anual da Noruega eu acho que funciona como um gesto de soft power que se renova a cada ano. Já teve alguma contestação este gesto? Por exemplo, um ativista ambiental da Extinction Rebellion chegou a escalar a árvore na Noruega para protestar contra projetos de extração de petróleo e pediu a ação climática, mas por outro lado também é muito elogiado. O British Council, por exemplo, salientou que esta árvore é um exemplo de como a generosidade simbólica se traduz em influência cultural positiva e duradoura entre sociedades. Portanto, acho que continua este gesto a falar connosco e a lembrar-nos que a política internacional também se constrói neste terreno da cultura e até das celebrações festivas. Christmas pudding, steaming hot, sprinkle of the sugar, sprinkle of... E que bonito este presente de Natal que nada tem de comercial. E que me faz querer lembrar ou sugerir a quem nos ouve que leia na edição semanal do Expresso que saiu na sexta-feira 19 de dezembro um belíssimo trabalho da Margarida Mota, outra camarada da nossa secção internacional, que fez um trabalho sobre precisamente o papel diplomático das árvores. Podemos ler lá sobre a árvore de Trafalgar, mas também muitos outros exemplos em que
árvores e plantas oferecidas, plantadas em comum, são símbolos de unidade entre os povos, o que me parece ser uma ótima tónica para a quadra natalícia. Eu vou pegar no país onde a Catarina nos levou, no Reino Unido, para falar de uma tradição de que gosto tanto, que a cumpro, eu não sendo britânico, a cumpro todos os anos em minha casa. Uma das iguarias natalícias do Reino Unido, e uma que não muita gente gosta porque não é para qualquer palato, é o Christmas Pudding, que é um bolo feito com frutos secos, frutos desidratados, especiarias, leva também uma quantidade considerável de bebidas alcoólicas, desde cerveja preta a rum, e que se faz. E o mais engraçado é que o processo para fazer um Christmas Pudding é longo. Ele começa a ser feito cerca de um mês antes do Natal, num domingo de novembro que é designado como Stir Up Sunday, portanto o domingo de bater a massa, e a massa é feita portanto, juntando estes ingredientes todos e mais alguns, leva ovos, leva também uma gordura que hoje as pessoas usam, gorduras mais convencionais, mas na origem era sebo de vaca, que era usada para cozinhar esta sobremesa, e a tradição do Stir Up Sunday é muito engraçada, que é toda a família, do mais novo ao mais velho, participar na mistura da massa, e enquanto está a mexer a massa no recipiente, cada pessoa faz um desejo. Eu devo dizer que as crianças da minha família, que não se chegam sequer ao pé do Christmas Pudding para o comer nem para o cheirar, acham muita graça a participar nesta parte portanto, da preparação por causa do ritual e do quanto nos divertimos ali a fazer essa preparação de uma massa que depois fica quase um mês a macerar antes de ser cozinhada em banho-maria. E pronto, para quem não conhece, naquelas lojas que têm sobremesas e doces estrangeiros em Portugal, consegue-se comprar Christmas puddings a preço módico. Uma das partes que os miúdos também gostam, embora não o comam, é quando se serve, porque é suposto ele ser regado com uma aguardente e posto a arder, o que dá sempre assim um espetáculo visual engraçado. E bom, com estas sugestões todas, com estas histórias todas que aqui partilhámos, está a chegar ao fim este episódio do Mundo a Seus Pés. Podíamos ter falado de outras tradições, por exemplo, o bananeiro em Braga, portanto o costume de se comer uma banana e se beber vinho moscatel na véspera de Natal. Ou então, uma vez que falámos de árvores, também podíamos ir até à Nova Zelândia, onde há uma árvore de fogo, que não o pinheiro, que é usada como árvore de Natal. É uma árvore lindíssima que vão o metrocidro, também assim chamado, vão ao Google ver as imagens, porque são umas árvores lindíssimas e que com cores muitíssimo natalícias, e são usadas na Nova Zelândia também para assinalar esta quadra. Eu acho que vou querer, divertir-me tanto e aprendi tanto durante este episódio, que acho que vou querer também criar uma nova tradição, que é termos um Mundo a Seus Pés de Natal todos os anos. Com isto, agradeço a esta maravilhosa equipa que aqui juntámos hoje para partilhar tradições de Natal. Desejo a todos uma ótima quadra junto dos que mais amam e um excelente 2026. O Mundo a Seus Pés continuará aqui com outros protagonistas, outros assuntos. Até lá, até breve e até sempre. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!